a oportuna lição de um herói caído. Deixe-me fazer algumas perguntas. E com essas perguntas nós vamos introduzir essa mensagem. Quem ainda não teve que lutar contra os seus pensamentos ao ver a prosperidade do ímpio e a dura sorte do justo? Quem aqui nunca teve de lutar contra os seus pensamentos quando percebe esse tipo de situação? O justo vivendo dramas difíceis e o injusto prosperando. Quem ainda não viu um homem fazer uma canalice com sua mulher ou com qualquer outra pessoa, e aí a gente pensa, esse cara vai se dar mal, e ele acaba se dando bem. Quem aqui nunca levou uma cortada no trânsito? Alguém que avançou o sinal, e olha que aqui no Rio de Janeiro isso não é difícil de acontecer, é possível que isso aconteça 3, 4 vezes de um caminho desse que você faz da sua casa ao mercado, ou a qualquer outro lugar. E aí você fica pensando assim, esse sujeito vai se dar mal, ele dirige muito mal, ele é agressivo no trânsito, ele é violento. E ele passa todos os sinais vermelhos e nada acontece com ele. É difícil, não é? Quem aqui, quem sabe, não conheceu ou conhece um empresário que deu um golpe na praça, e você pensa assim, esse vai se acabar, e ele não se acaba, a coisa acaba dando certo. Quem aqui não tem um amigo que faz todo tipo de armação para se dar bem, e ele acaba prosperando, nada acontece com ele? Quem aqui não conhece um pastor que faz trambicagem, você sabe que ele não está agindo corretamente, e aí você pensa assim, esse aí não vai durar 2 anos, vai cair, e a igreja dele prospera e cresce cada vez mais. Irmãos, por todo o livro de Samuel a gente espera a derrocada de Saul. Nós vamos vendo Saul trabalhando, fazendo das suas molecagens, maquinando o mal contra Davi, e você fica na expectativa, não, na próxima página esse cara vai se dar mal. Não, na próxima página a coisa vai se tornar contra ele. E a coisa não acontece. Você vai esperar que, ou você vem esperando que Davi, em um momento desse, venha se vingar, que as coisas se revertam. Mas Saul vai de bem para melhor, enquanto que Davi, exilado, vai perdendo cada vez mais espaço. Mas no último capítulo, irmãos, no último capítulo do primeiro livro de Samuel, finalmente Saul cai. Finalmente Saul beija a lona. Finalmente Saul é nocauteado. No último capítulo, Saul é destronado. E é sobre isso que eu gostaria de comentar, de conversar com vocês, de trabalhar esse texto no nome do Senhor Jesus Cristo. Há lições preciosas aqui nesse texto que nós podemos guindar, tirar e aplicá-las em nossas vidas nesses dias que nós estamos vivendo. Só mesmo a Bíblia para nos dar esta espetacular esperança. Acontecimentos que ocorreram em um passado longínquo, mas como não se trata de um livro de história, como não se trata de uma revista, é a palavra de Deus, então o Espírito Santo consegue, mesmo uma história como essa, distante do tempo, aplicá-la hoje, como se ela tivesse acontecido ontem. Quais as lições, pastor, nós podemos tirar desse texto?
A primeira lição que eu quero tirar desse texto é a seguinte: por mais que o justo sofra, por mais que o ímpio prospere, por mais que a injustiça triunfe, por mais que a impiedade cresça, mais cedo ou mais tarde, tudo vai passar. Não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai passar. Por mais próspero que seja esse indivíduo, esta pessoa vai cair, vai beijar a lona. O mais entrincheirado será derrocado. O mais duro dos homens será derrotado. Por quê, pastor? Porque tudo passa. Tudo é passageiro debaixo deste céu. Principalmente o mal, meus irmãos. A Bíblia Sagrada diz que o choro pode durar uma noite, ou seja, tem um tempo delimitado para que o choro aconteça. Ele pode começar, pode durar uma noite, mas não vai durar todas as noites de sua vida. Haverá um momento em que o sol irá surgir, a noite vai acabar, e com o término da noite o choro, e a Bíblia diz que pela manhã virá a alegria. Aleluia! Você precisa viver nessa certeza de que tudo vai passar. Você precisa viver nesta certeza de que esta tribulação, esta perseguição, esse processo difícil que você está vivendo, ele tem um tempo delimitado para acontecer. Pastor, mas eu já estou vivendo este drama há mais de 20 anos. O senhor não sabe o que é estar casado com uma besta humana, com uma fera. O senhor não sabe o que é sofrer nas mãos deste meu marido. Ah, se eu soubesse, um dia isso vai acabar. E se você estiver orando ao Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai se colocar do seu lado. Esse seu marido vai se converter a Ele, vai ser transformado, aleluia, e você ainda vai viver dias de bênção, de alegria neste seu casamento, porque há um Deus no céu, aleluia. A maldade passa, as férias passam. Quando a gente vai sair de férias, a gente fica na expectativa de acabar a última hora do trabalho. Eu conheço algumas pessoas, alguns companheiros, que nas últimas semanas, ele coloca o cronômetro. Como é que fala? Não é bem o cronômetro, né? É aquele, ele coloca o tempo, contagem regressiva. Faltam 3 dias, faltam 4 dias, faltam 15 horas, faltam 16 horas. Ele fica ansioso para o término do período de trabalho para começar as férias. E aí começa as benditas das férias. E você dá 3 piscadas e acabou. E não importa se você vai de avião, se o lugar é perto ou se o lugar é longe, passa rápido demais. E quando você olha e diz, só falta 2 dias para acabar as férias, mas eu não consegui descansar ainda. E existem algumas férias que você volta mais cansado do que quando iniciou. Ainda mais quando você tem bala na agulha para ir para lugares mais distantes, não é? Para o Nordeste, para fora do país, e lugares que você não conhece. Geralmente você gasta muita sola de sapato para conhecer, para tirar muitas fotos, e quando você percebe, os dias acabaram e você está muito cansado. As férias passam, irmãos, a saúde passa, a prosperidade passa, tudo passa, até mesmo aquilo ou aqueles que pensamos que não passariam, vão passar. O que diriam daquela atriz, que aqui, quem sabe, muitos conhecem, ou se lembram dela, uma mulher linda, uma atriz norte-americana chamada Marilyn Monroe, foi considerada uma das mulheres mais belas do mundo. Passou.
Vera Fischer, uma outra atriz, que se tornou atriz depois, mas ela ganhou como uma das mulheres, ou a mulher mais linda do mundo, Miss Universo, passou. A garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, que passa, e passou, tudo passa, irmãos, nada é permanente. Os Beatles passaram, Freud passou, Presley passou, tudo passa e você vai passando junto. Nabucodonosor, da grande Babilônia, passou, o mais poderoso imperador. E no sonho que Deus deu a ele mesmo, ao próprio Nabucodonosor, e depois a Daniel, era a cabeça de ouro da estátua, não haveria um império igual, passou. Todo mundo passa. Adolfo Hitler passou. Todos vão passar. Saul passou. Parecia que era eterno. Foram 38 anos, quase 40 anos de caça a Davi. O perseguiu sem motivo. Foi longa essa perseguição. Irmãos, quase 40 anos é uma vida inteira. Mas ele passou. Deus tirou a bênção dele. Mas ele não caiu. Olha que coisa interessante. No terceiro ano do seu reinado, a Bíblia diz que o Espírito Santo se afastou de Saul. E ele não caiu, mas ele continuou lá. Durante mais 37 anos. Isso vem provar para nós, meus queridos irmãos, que é possível sim, uma pessoa sobreviver, continuar no seu staff, junto com o seu staff, no seu status quo, no caso de Saul, reinando e fazendo toda espécie de impiedade e iniquidade, e ainda assim continuar por 37 anos, após o Espírito Santo ter saído dele. Deus tira a bênção dele e ele não cai. Os inimigos o assolam, mas ele não cai. O reino está em crise, mas ele não cai. Parece imbatível. Parece que não vai cair nunca. Sabe aquele chefe que lhe persegue lá no seu trabalho? Vai passar. Tem tempo, vai passar. Tudo passa. Todos vão passar. Mas pastor, que mensagem é esta? Eu trouxe essa palavra para você esta noite. Existem pessoas com o pensamento de que não passaremos, principalmente quando somos adolescentes. E eu queria dizer aos adolescentes que vai passar a adolescência. Daqui a pouco você será um jovem, e daqui a pouco você será uma pessoa de meia idade, e daqui a pouco, se Deus tiver compaixão e você viver para isso, você se tornará um idoso, assim como eu, assim como seu pai. É assim que acontece. E olha, vou lhe dizer, passa rápido demais. Passa tão rápido que a sua memória fica viva. Parece que foi ontem que você estava fazendo traquinagem, que você estava se divertindo com jovens da sua idade, e agora você já é um idoso, mas a sua memória está fresca, como se tivesse acontecido há semanas atrás. E, no entanto, já se passaram mais de 50 anos. Eu ainda não me acostumei que entrei nos 50 e eu já estou com 61. Na minha cabeça parece que eu tenho 40. Mas quando eu olho no espelho, eu não vejo tanta diferença assim, irmãos.
Porque quando a gente olha no espelho, como nós vamos nos vendo sempre, a gente não nota. Mas aí você puxa uma foto de 10 anos atrás e você diz: meu Deus, olha como eu estava há 10 anos atrás. Eu ainda tinha alguns cabelos e eram pretos. Mas os meus cabelos já se foram. E assim como ele, daqui a pouco sou eu que vou passar. Nós não somos eternos. Tudo passa, por isso não se apresse em vingar-se. Por isso não se apresse em tomar a justiça com as suas próprias mãos. É isso que eu estou querendo dizer. Está difícil, não se apresse, não se precipite, deixe Deus agir, porque o tempo vai passar. E esses que se levantaram contra você, que são seus inimigos, que estão tentando lhe destruir, o tempo deles também está passando. Você que acompanhou todo o texto desses 31 capítulos do primeiro livro de Samuel, em nenhum momento Davi move uma palha para vingar os seus direitos, em nenhum momento. Ele confia no eterno, ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, e ele teve a oportunidade de se vingar diversas vezes do Saul, mas ele não se vinga. Ele diz: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Foi Deus que ungiu. Saul não é meu problema. Saul é problema de Deus. É Ele que vai cuidar. Irmãos, essas pessoas que Deus deu autoridade sobre você, calma, fique tranquilo, porque a mesma autoridade que está dada a esta pessoa sobre você e sobre outras pessoas, como acontece com os nossos governantes, que eles ficam e perduram-se nas lideranças dos governos, sendo deputados, sendo senadores, e você diz: isso não acaba nunca. Nós estamos debaixo de um grupo de pessoas que se assenhoraram desse país. Calma, vai passar, e essa autoridade lhe será tirada um dia. E mesmo que o Senhor não tire nesses dias, lembre-se de uma coisa: um dia todos nós vamos prestar conta ao Senhor de tudo que falamos, de tudo que pensamos, de tudo que fizemos. Davi sabe que Saul vai se enroscar em sua própria maldade. A segunda lição que eu quero tirar desse texto é a seguinte: na vida, o jeito como se começa não é muito importante. O importante é como se termina. Irmãos, tudo na vida é assim. Não é o jeito que se começa que é importante. É como nós vamos terminar o processo que é importante. Irmãos, eu conheço casamentos que foram feitos às pressas, a mulher grávida, tudo dando errado, e esses casamentos estão durando até hoje. Deus abençoou. No caminho, o Senhor Jesus trabalhou no coração dos cônjuges, eles se converteram a Deus, foram fiéis um ao outro e fiéis a Deus, ao Senhor Jesus, e a bênção do Senhor repousou sobre a vida deles. Começaram mal, começaram tropeçando, quase caindo, mas no caminho Deus trabalhou, e hoje estão inteirando 40, 50 anos de casados. É uma bênção. Começou mal, mas vai terminar bem. Outros que começaram com juras de amor, vestido de noiva, linda, uma festa maravilhosa, e o casamento termina nas barras do oficial de justiça. Por quê, pastor? Porque o importante não é como se começa, o importante é como nós vamos terminar a história da nossa vida. Saul começou muito bem,
O texto bíblico diz que ele era o mais alto, sua cabeça ficava acima de todos. E agora o texto do capítulo 31, o texto bíblico diz que ele termina sem cabeça, cortaram-lhe a cabeça. Um herói e agora um desgraçado sem honra. O que adiantou? Toda a sua empáfia, toda a sua arrogância. O que adiantou? Os seus 40 anos de reinado e terminar da maneira como terminou. O que vale, meu querido, começar bem e terminar mal? Saul começou sendo ungido rei, teve vitórias, mas como terminou? Como é isso, pastor? Não é como se começa o casamento, e sim como você vai celebrar as bodas de ouro. Eu conheço casamentos que começaram muito bem. A lua de mel foi um encanto. A mulher apaixonada, o marido apaixonado, começaram tão bem. Crentes se casaram na igreja. Filhos de gente, de líderes dentro da igreja, começaram tão bem. E a gente fica sabendo da desgraça que é o casamento hoje, da grosseria, da estupidez, dos vícios malignos que essas pessoas adquiriram. Em vez de continuar e melhorarem cada dia mais, não. O amor foi desaparecendo. E hoje nem o compromisso de estar juntos segura mais esse casamento. Por quê? Porque ambos os cônjuges estão vulneráveis, se tornaram vulneráveis pela vida inadequada, pela maneira como se trataram do processo, e o casamento está à beira do fracasso. Não é como se começa, é como se termina. Você precisa, no nome do Senhor Jesus, estar atento para isso. Como é que vai terminar a sua família? O seu casamento? Aonde estarão seus filhos? Serão vítimas de um casal, de um casamento fracassado, que se os pais se divorciaram, e que eles, por causa do mau exemplo, por causa da violência, da truculência, muitas vezes do pai, ou dos próprios pais, dos ambos, se tornarão pessoas frustradas, pessoas miseravelmente fragilizadas, por causa do maltrato, por causa da iniquidade dos pais. Será que nós não percebemos isso? Será que você não percebe isso? Que o importante não é como se começa. Eu tenho que trabalhar o meu casamento, as minhas relações, eu tenho que trabalhar a minha relação com Deus. Por quê? Porque o meu fim está ali. E eu quero, em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, quando chegar o dia do meu fim, eu terminar melhor do que comecei. A minha alma ser recolhida para estar com o Senhor Jesus. Isso se eu for chamado antes, mas se por acaso o Senhor não vier para mim de uma maneira específica, quando eu morrer, eu quero estar pronto para ser arrebatado onde quer que eu esteja, ou aqui na igreja, ou na minha casa, no meu leito, ou desenvolver qualquer outra tarefa. Eu quero ouvir a trombeta, porque a Bíblia diz que nós ouviremos primeiro a trombeta, e depois da trombeta tocada, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados e arrebatados, e iremos passar a eternidade com o Senhor. Não existe final melhor do que este. Por favor, olhe para a sua vida e veja. Você pode olhar como você está hoje, fazer um prognóstico. Se eu continuar nesta minha jornada, com um tipo de vida, com esse relacionamento que eu tenho com Deus, como é que eu estarei daqui a 10 anos? Você pode estar de uma maneira horrorosa daqui a 10 anos. É só continuar do jeito que está.
Mas se você daqui a 10 anos, ou daqui a 1 ano ou 2, quiser estar melhor, hoje é o dia de você começar. Hoje, agora é o tempo que você pode mudar tudo isso. Eu já participei de algumas maratonas. Quando eu era mais jovem, eu era atleta. E eu corria maratonas. Eu me lembro que a última que corri, havia muitos participantes, eu consegui ficar entre os 20 primeiros. Foi uma glória para mim. Mas eu vi muita gente passando por mim, até porque, na tentativa de ajudar algumas pessoas que, na largada, acabavam tropeçando e caindo, como alguns anciãos, eu perdi o pelotão da frente. E eu vi tanta gente passando por mim de forma violenta. Foi embora. Eu falei assim, não, mas eu vou me recuperar. E fui passando um a um, fui os deixando para trás. Porque na maratona, a gente não pode julgar o corredor pela forma que ele larga. Existem nas maratonas que eu assisto, às vezes, os chamados cavalos paraguaios, que são aqueles indivíduos que largam na frente, e os primeiros 10, ou os primeiros 5, 8 quilômetros, eles estão na frente. E você diz, rapaz, nessa puxada que esse homem está, ele vai chegar rapidinho lá no final. Mas só que é tudo fake. Ele não tem resistência para chegar até lá na frente. Ele só tem resistência para correr 5 quilômetros na frente. E depois ele bate o cansaço, bate a fadiga. E ele vai perdendo. E geralmente esses indivíduos vão ficando para trás e não chegam nem entre os 20. Se perdem na multidão. Por quê? Porque o importante não é como se começa, e sim como se termina. Como é que você vai terminar essa maratona da vida? Saul começou bem, mas terminou mal. Olhe para Jacó. Veja como ele começa. Começa mal. Começa enganando. Começa mentindo. Veja como ele termina. Termina tendo um encontro com Deus no Vale de Jaboque, sendo transformado. Já não era mais tratado como Jacó. Deus mudou o nome dele para Israel. E ele conseguiu gerar uma nação escolhida por Deus. Como começou o Jacó, veja como ele termina. Veja como José começa a sua carreira. Veja como ele termina. Um jovem apaixonado pela justiça, pelo que era correto, pelo que era certo. Na sua adolescência ele é vendido como escravo para um grupo de ismaelitas que o levam para o Egito, e lá no Egito ele acaba sendo vendido para um senhor, um egípcio, um comandante, Potifar, e durante muito tempo da sua vida ele se torna um escravo. Deus o abençoa, porque não importa onde nós estejamos, se somos fiéis a Deus, Ele se torna escravo junto conosco. Maravilhoso de Deus é esse. É que Deus estava com José lá quando ele era escravo. E quando ele foi preso, Deus foi preso com ele e ficou lá na prisão abençoando. E quando Deus o tira da prisão e o leva para se sentar na segunda cadeira de todo o Egito, ele se torna o governador do Egito. Deus estava com ele, abençoando e prosperando. Mas veja como ele começou e veja como ele termina. Moisés começou mal, começou como um homicida, mas veja como ele termina. Ele termina como legislador de Israel, boca de Deus na terra. Até hoje existem dois homens considerados inesquecíveis na cultura judaica. Um é Elias, o profeta de fogo, e o outro é Moisés, o grande legislador. Veja Marcos, Novo Testamento, começa como um covarde que retrocedeu, mas termina como
o único companheiro e ajudador do apóstolo Paulo. Meu irmão, é como se termina que vale. Veja Sansão como terminou. Veja Geazi, uma oportunidade ímpar de estar perto de um dos profetas mais abençoados de Israel. Veja como ele termina. Leproso, um bandido, vestido com roupas sacerdotais, um ajudante de profeta. Veja o próprio Judas, uma oportunidade ímpar, estar perto do Salvador da eternidade, o Filho de Deus. Ele teve a oportunidade que qualquer um de nós, ou qualquer pessoa desse planeta gostaria de ter: conviver com Jesus, acordar com Ele, comer com Ele durante 3 anos, ouvir a sua voz, o seu aconchego, os seus ensinamentos. Mas veja como ele terminou enforcado, negando a Jesus, negando o Evangelho. Querido, espere e veja como vai ser escrito o último capítulo. Jesus conta a história do rico e do Lázaro. Como começou essa história e como termina. A história do rico, que sempre viveu na sua soberba, na sua arrogância, nunca olhou para baixo para ver quem precisava ou necessitado. Diversas vezes passou por Lázaro, que era um mendigo, pobre, humilde, jogado nas calçadas, em algum canto da cidade. Mas quando ambos morreram, a Bíblia diz, Jesus diz que o rico foi para um lugar de eternidade, mas não de bênção, mas de maldição. O texto bíblico diz que lá de onde estava o rico, ele suplicava, porque ele via Abraão longe do outro lado, mas aonde ele estava era um lugar de sofrimento, e ele pedia que Abraão molhasse as pontas dos dedos na água e pingasse na sua língua que queimava. A Bíblia Sagrada diz que em contrapartida, Lázaro, o leproso, Lázaro, o pobre, o mendigo, estava em um lugar de descanso, estava em um lugar aconchegante, estava em um lugar de bênção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja, houve um Saul no Novo Testamento. Saul é o nome em hebraico, mas no grego Saul é Saulo. Assim como houve um Saul no Antigo Testamento, quando você pega esse nome e coloca no hebraico, ele vira Saulo. E a história de um outro homem que pertencia à mesma tribo, tanto Saul como Saulo eram da tribo de Benjamim. Ambos impossíveis, ambos empreendedores, ambos tinham sucesso naquilo que faziam, ambos morreram de maneira idênticas, sem a cabeça. Saulo decapitado por Nero, Saul decapitado pelos filisteus. Mas Paulo escreve as mais lindas palavras sobre o que é o amor em 1 Coríntios capítulo de número 13. Saul só viveu para se autoafirmar. A vida de Saul nos serve de aviso. A vida de Saulo nos serve de inspiração. A gente lê a história de Saul e tem pena dele. A gente lê a história de Saulo transformado em Paulo e é inspirado a ter uma vida semelhante a dele, aleluia, e ter a esperança que ele tinha, esperança em Cristo Jesus. Por isso, preocupe-se com o começo, mas melhor do que o começo de uma jornada
é como se termina ela. E eu vou passar para o terceiro ponto para terminarmos. O que é que nós aprendemos com a vida de Saul? Aprendemos que nunca caímos sozinhos. Aprendemos que quando caímos, sempre levamos alguém conosco. Aprendemos, irmãos, que nós não somos vitoriosos sozinhos. Deixe-me dar alguns exemplos bíblicos, e quem sabe, enquanto eu estou falando, o Espírito Santo faça você lembrar-se de outros que você já conheceu neste período de vida que você tem. Por exemplo, Eva arrastou Adão no seu pecado. O pecado de Adão e Eva arrastou Caim. O pecado de ambos, Adão, Eva e Caim, arrastou Lameque. O pecado de Adão, de Eva, de Caim, de Lameque, arrasta toda uma geração ao dilúvio e à destruição, meus irmãos. Coisa ruim pega. Nós não podemos andar na fronteira. Nós somos de Deus. Nós precisamos limitar a nossa ação, a ação do pecado na nossa vida. Até aqui, eu não posso ficar nos limites, nas fronteiras espirituais. Eu preciso me afastar da fronteira espiritual, da fronteira do pecado. Quanto mais perto da fronteira, mais exposto eu estou ao pecado, à derrocada. Quanto mais longe eu estiver da fronteira do pecado, mais perto de Deus estarei, maior a probabilidade de sucesso e de vitória. Saul, quando caiu, não caiu sozinho. Infelizmente, ele arrastou muita gente com ele. Gente que não tinha que morrer, irmãos, mas foram arrastados pelas circunstâncias. Jonatas, filho de Saul, que moço, que moço. Eu queria que os filhos que são desobedientes vejam o que aconteceu com a família de Saul. Eu queria que os pais que são irresponsáveis percebam o que aconteceu com a família de Saul. Somos responsáveis pela vida das pessoas que nos rodeiam. Se eu sou abençoado, minha esposa e filhos são abençoados junto comigo. Como é inútil vivermos afastados de Deus, na inutilidade do pecado. Jonatas foi arrastado para uma guerra que não foi ele que começou. Como filho de Saul e como soldado de Israel, ele morreu como um valente, mas foi arrastado pelo seu pai. Cuidado, pai. Veja para onde você está arrastando suas filhas, para onde você está arrastando sua esposa, para um caminho de maldade, de crueldade, de brutalidade. Como essas crianças irão perceber tudo que está acontecendo na sua casa? Como elas se tornarão? Você é responsável, sim. Eu sou responsável, sim. E saiba que nós vamos prestar conta ao Senhor, irmãos. E não importa se você é da igreja evangélica, ou se você é católico ou espírita, não importa. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta ao Senhor. Será que você não teme esse dia do ajuste de conta? Pois eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus Cristo ajustou as minhas contas na cruz do Calvário. E desde que eu o recebi como meu Senhor e como meu Salvador, a sua palavra, o seu Espírito Santo, o seu sangue que me purifica dos meus pecados, tem trabalhado na minha vida.
Todo dia o Espírito Santo me fala: Ari, não é desse jeito, cuidado, o caminho é esse, Ari. E eu sou chamado a atenção a andar no caminho de Deus. E sabe o que acontece, meu irmão? Um dia eu estarei diante do Senhor, um dia nós estaremos diante do Senhor, arrebatados ou não, estaremos diante dEle. E eu quero poder ouvir da boca do meu Salvador: Ari, lavado e remido pelo meu sangue, venha e receba a herança junto comigo, Ari. Eu estou ansioso por esse dia. Em contrapartida, outros ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço, não sei quem são vocês, vocês nunca me seguiram, vocês me utilizaram, me usaram. Eu preciso entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem de bênção, é a maior bênção que um homem pode receber de Deus. O Evangelho, a transformação de sua vida. Mas lembre-se, esta mensagem também é uma maldição para quem rejeita, é uma maldição para quem não recebe Jesus. Por isso, pertencer a uma igreja como a Maranata é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Pertencer a uma igreja como a Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, metodista, seja lá qual for a sua denominação, é um privilégio, mas é uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque você está ouvindo mensagens. Deus está dando luz, está trazendo claridade para a igreja todo dia, dos púlpitos, milhares de vezes ao longo de nossa vida. Se nós não atentamos para as palavras do Senhor, através da boca do pastor, do pregador, através da Bíblia Sagrada, estamos nos condenando. Eu espero, em nome do Senhor Jesus, que a vida de Saul possa ser um exemplo para mim e para você. Um exemplo de como não se deve fazer. Eu sempre ouvia isso do pastor que me instruiu na minha juventude: Ari, nesta vida, esteja sempre aberto para o aprendizado. Você precisa estar aberto para aprender de tudo. E ele falou, inclusive, de como não fazer. Porque nós sempre aprendemos, Ari. Aprendemos com pessoas o que se deve fazer. E aprendemos com pessoas o que não se deve fazer. Mas esteja aberto para o aprendizado. Vamos ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Como é inútil vivermos afastados de Deus. Como é inútil vivermos na inutilidade do pecado. O pecado vai nos afastando. Vai nos afastando. Vamos nos tornando insensíveis à voz do Espírito Santo, ao toque de Deus. Nosso coração vai criando uma crosta e vamos nos incompatibilizando com as coisas de Deus. Nos tornamos incompatíveis, embora estejamos dentro da igreja. Mas Deus tem nos falado. Se temos que aprender com Saul o que não devemos fazer, podemos aprender com Davi como é que se deve fazer. Como é que se administra dias difíceis, circunstâncias contrárias. Como se administra lidar com um impiedoso inimigo que lhe persegue sua família a ponto de você ter que sair exilado do país e ser acolhido pelos seus inimigos, como aconteceu com ele. Mas o maravilhoso disso tudo é que Deus foi para o exílio com ele. E porque ele foi fiel, e porque Davi foi uma pessoa diferente, aleluia, o texto bíblico diz que ele era um homem
segundo o coração de Deus. Tirando os seus pecados e seus erros, porque isso nós não devemos copiar. Eu quero ser como Davi nesta fase. Mas lembre-se, todo aquele que quiser viver piamente, diz o apóstolo Paulo, padecerá perseguições. Não me lembro bem se foi o apóstolo Paulo que disse isso. Me veio a questão agora. Mas o texto bíblico diz que aquele que quiser viver piamente, pio, fiel a Deus, este vai sofrer todo tipo de perseguição. Mas aquele que gosta de administrar, contemporizar, equalizar processos. Irmãos, nós não estamos em tempos de equalizar processos. A Bíblia diz que não existe como equalizar trevas com luz. Ou você é da luz, ou você é das trevas. Ou você é ovelha e discerne a voz do pastor, ou você é ovelha, mas não é conhecida dele e nem conhece o seu pastor. É enganado por qualquer falsário. Mas Jesus diz assim: as minhas ovelhas me conhecem. E quando eu as chamo, no meio de centenas de outras, elas conhecem a minha voz. E quando eu digo venham, elas conhecem e elas me seguem. E eu saio. E não importa se elas se misturam com as demais ovelhas na hora de comer, na hora de tomar a água, ou mesmo no aprisco, quando todas estão guardadas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E quando eu as chamo, elas me seguem. Quem é o seu pastor? Você é ovelha de quem? Do Senhor Jesus? Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a sua graça e a sua misericórdia. Meu Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar por esta palavra, pelo teu Espírito Santo, pela maneira como tu aplicaste esse texto ao nosso contexto. Muito obrigado, Jesus, pela inspiração. Agora estamos nós aqui, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo a nossa iniquidade, Senhor, sabendo, Deus amado, que se nós não nos atentarmos, Senhor amado, a vida vai passar e nós não vamos aproveitar a oportunidade. Por isso, Senhor, nos dá condição de vivermos a nossa vida administrando-a de uma tal forma que possamos ganhar tempo amando, ganhar tempo perdoando e sendo perdoado, ganhar tempo vivendo o melhor de nossas vidas com as nossas famílias. Senhor amado, eu te rogo que tu nos dê sabedoria para entendermos que começar bem é importante, mas mais importante do que começar bem é terminar bem. Ajuda-nos a administrarmos as nossas vidas, a trabalharmos o nosso dia a dia de forma, Senhor, que possamos ter um bom fim. Aleluia! Que o nosso fim seja junto contigo, que a nossa vida seja seja um cheiro suave diante de ti, e não uma vergonha, e que no final de nossa vida possamos colher os frutos da nossa semeadura. Senhor amado, nos ajuda, Deus querido, a entendermos, ó Pai amado, que nós nunca caímos sozinhos, que sempre levamos alguém conosco. Ajuda-nos a sermos responsáveis pelos nossos atos, a cuidarmos de nós mesmos, da nossa esposa, do nosso marido, a cuidarmos dos nossos filhos, a medirmos, a calcularmos os nossos passos, a andarmos perto de Ti, Senhor, de maneira que possamos levar a nossa família sempre para um bom lugar,
sempre, Senhor, colhermos frutos bons das nossas decisões. Nos capacita com sabedoria. É o que eu te rogo, é o que nós te rogamos esta noite, sobre todos que estão aqui neste santuário, sobre aqueles que nos ouvem através da internet. Muito obrigado, Jesus, por esta noite. Nos leve em paz e nos guarda por amor do teu nome. Amém e amém.